Agora foi? Agora foi, tô te vendo. Beleza. Tava estranho, eu ouvi a sua voz e não vi a sua imagem, tava muito estranho. Engraçado, cara, porque aqui tinha aparecido normal, Aham. estávamos os dois aqui na tela e eu vi algumas pessoas escrevendo ali, tá normal, estão os dois, e tal, tô vendo os dois. É, acho que foi um Não sei o que problema aconteceu. da minha conexão aqui. Agora tá É, perfeito. pode ser, pode ser. E aí, Rafa, tudo bem, cara? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, cara. Deixa eu O... te agradecer, porque a gente fez a live lá no teu perfil para falar sobre improbidade, alguns aspectos penais, Aham. e agora o segundo tempo da conversa, você dando aí um show para a gente sobre crimes contra a administração pública. E eu quero confessar logo de início, eu vou te apresentar ainda bonitinho, formalmente, mas eu quero confessar logo de início que uma vez eu encontrei o Felipe, e o Felipe falou, poxa, Rafa, lá no seu livro de improbidade, eu senti falta de você falar dos crimes contra a administração pública, né? Porque tem muitas condutas de improbidade que geram reflexos também na área penal. E aí eu, com toda a minha humildade, eu falei, Felipe, não é minha área, então eu fico muito receoso de escrever sobre direito penal e não falar aquilo que é correto, de escorregar. Então, nada melhor do que chamar um especialista como você hoje para falar de um assunto que tem uma ligação muito intensa com o direito administrativo, porque se trata de uma análise dos crimes contra a administração e muitas condutas ali, como a gente falou lá na live no seu perfil, muitas condutas são também consideradas improbidade administrativa na forma da Lei 8429 de 92. Então, é muito comum que essas atuações, algumas dessas atuações que vamos ver hoje, que elas venham gerar reflexos não só no campo penal, como você vai mencionar bem hoje, mas também no campo da improbidade, que é um assunto que a gente foca um pouco mais no direito administrativo. Então, assim, Sim. eu queria agradecer a sua presença aqui na live hoje, o carinho que você tem comigo. E, assim, para quem não conhece o Felipe Novaes, se é que alguém não conhece o Felipe, mas não custa a gente falar aqui rapidamente do currículo, muito resumidamente, o Felipe ele é mestre em Direito pela nossa querida e saudosa Gama Filho, onde eu também fiz meu doutorado. Ele é advogado criminalista, é professor de Direito Penal, inclusive lecionamos juntos há mais de uma década, né, em cursos Omite preparatórios essa também. parte, né? Há mais de uma década não precisava, né? Os seus cabelinhos eram tão pretos, Felipe. Você tem um pouquinho de branco, mas você tem muito cabelo preto ainda. Eu É já não tenho verdade. mais. Então, falar em Tô década tentando, realmente complica. tô tentando te alcançar. E o Felipe coordena, junto com o Belo, né, uma pós-graduação lá no curso Fórum, em Direito Penal e Processo Penal. É um professor muito querido, é autor também, publica também na editora Forense, Método, no Grupo GEM, onde eu também publico. Então, a gente tem um convívio profissional nos cursos, na editora, enfim, na parte acadêmica, e também um convívio fora da parte acadêmica, convívio pessoal. Então, eu posso atestar que o Felipe, além desse currículo formal que todo mundo pode acessar na pesquisa no Google, eu posso falar uma coisa que não está no Google. Felipe é nota 10, é muito querido. Filipão, faz aí as considerações iniciais e a gente começa já a falar dos crimes contra a administração pública. Legal, Rafa. Quero te agradecer, cara, primeiro pelo convite, né? Segundo pelas suas palavras. De fato, né, a gente trabalha já juntos aí há muito tempo e, e eu acho, você ainda tá, né, assim, eu acho que a gente tem fases, né? Então, assim, essa questão acadêmica, né, cara, é uma questão importante, né? Eu acho que você falou aí lá da Gama Filho e tal. A Gama Filho, realmente, no dia que você foi na minha live, acho que foi você que foi na minha live, alguém foi na minha live que eu falei assim, saudosa será? E tal, fiz uma piada. E eu acho que é saudosa mesmo, né? A Gama Filho me trouxe grandes amizades e grandes oportunidades e tal. Fiz o meu mestrado lá, comecei o doutorado lá, mas depois eu saí, eu trabalhava na universidade, e aí eu saí de lá e na época, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, de modo imaturo, eu fui imaturo na decisão que eu tomei, mas na época, eu como trabalhava lá, tinha bolsa no doutorado, e aí
eu saí e quando eu saí, fui desligado lá do cargo que eu tinha na universidade, eles chegaram para mim e disseram, não, então agora você tem que pagar o doutorado, né? Passar a pagar a mensalidade, o que obviamente eu podia pagar, porque tinha outras atividades remuneradas e tal, mas na época eu pensei assim, cara, pô, eu acabei de sair, fui dispensado, não recebi ainda a minha indenização, não vou pagar a mensalidade do doutorado de jeito nenhum. Não tem. E aí eu larguei lá o doutorado e é um arrependimento. E eu deveria ter terminado. Né? Eu me tornei mestre muito cedo. Eu terminei a minha faculdade em 2000 e eu defendi o meu mestrado em janeiro de 2003. Então, eu me tornei mestre muito rápido. Assim, eu saí da faculdade, eu me graduei em março de 2000, em janeiro de 2003 eu já tinha terminado o mestrado, então foi uma coisa meio que na sequência, e logo depois eu entrei para o doutorado e acabei fazendo essa besteira, então eu acho que isso serve também, a gente vai falar de direito, mas serve também para as pessoas que estão aí ouvindo, de que às vezes a gente toma umas decisões assim de, pô, que se dane, não sei o quê, não vou pagar de jeito nenhum, e depois pensa melhor e fala, pô, besteira, né? Joguei fora lá um período de um ano que eu tinha estudado e que ficou para trás. Mas a Gama Filho é saudosa, sim. Eu acho que ela trouxe grandes oportunidades para mim. Trabalhei lá durante quase 10 anos e fui coordenador, fui diretor, conheci muitas pessoas lá, inclusive algumas pessoas que a gente conhece em comum, com quem eu aprendi muito e tal, e foi bastante importante para mim. E quanto ao cabelo branco, né, a gente... Eu acho o seguinte, Rafa, eu sempre tive cabelo branco, eu não me lembro quando foi que eu tive o primeiro cabelo branco, assim, eu acho que eu tinha 14 anos de idade, ou 15 anos de idade, alguma coisa assim. Mas eu sempre achei isso meio esquisito, assim, cara, eu tinha 20 e poucos anos de idade e era grisalho, tinha fios brancos ali, até eu te conhecer, aí eu falei, cara, o Rafa é pior do que eu, ele é muito mais grisalho do que eu, e aí eu me senti mais normal. Só que de um tempo para cá, cara, eu acho que a gente está quase igual. Eu ainda tenho alguns fios pretos aí. E você sabe que a minha saudosa avó tinha um cabelo exatamente assim. E o dela, ela morreu com 90 anos de idade com cabelo assim como é o meu. Então eu também não sei se eu vou evoluir muito daqui ou se ele vai ficar com esse mesclado aí. E eu quero mencionar a presença do Carlos. O Carlos está aqui dizendo que esses platinados são demais, né? Então... ele já está sacaneando também o nosso cabelo branco. Deixa então, ele. Então o Carluxo está aí, ele fica passando aquele grecinho lá que ele usa, preto carvão, e aí ele fica sacaneando os outros. Mas é isso, cara. Eu quero te agradecer por você ter participado também no meu perfil, naquela live que eu tenho feito aqui com convidados. Ontem eu não fiz, ontem eu tive que desmarcar, eu inventei de fazer uma maratona de prescrição penal, não sei se você viu alguma divulgação, e eu fiz uma coisa mais formal, assim, é gratuito, mas eu fiz uma inscrição e tal, e para minha alegria, e hoje, de certo modo, meu desespero, eu tive 16 mil inscritos, dos quase 12 mil confirmados e mais 4 mil que não se inscreveram, mas não confirmaram depois lá o e-mail. E aí, em um pouco mais de 24 horas, o vídeo já foi assistido por 3.600 pessoas, o vídeo 1, vai ter o 2 amanhã, e nos comentários do vídeo eu tive, acho que quase 300 perguntas. Então hoje, além do que veio pelo Instagram, meu número de seguidores no Instagram aumentou 1.000 pessoas de ontem para hoje, por causa disso, eu acredito. Então, hoje foi um dia, uma correria, porque eu tive que ficar, eu respondi a quase todo mundo, eu ainda tinha que gravar a aula que vai ao ar amanhã, enfim, foi um dia bastante corrido, e eu estava dizendo que a gente está trabalhando mais, eu acho, na quarentena do que fora da quarentena, né? Ou seja, pelo menos eu tenho trabalhado muito mais. E acho que uma coisa importante que a gente está fazendo são essas lives. Então, eu não quis abandonar as lives. Ontem eu não fiz, mas hoje eu fiz, agora às 18 horas, com a Luísa Maciel, que é defensora pública, que tem dado aula de criminologia lá no curso, que foi nossa aluna lá no curso. Então eu fiz uma live com a Luísa, agora há pouco, terminou agora às 19 horas. Estou fazendo essa com você e eu acho que a gente tem que continuar com isso, mesmo depois que as coisas melhorem. Então, quero te agradecer pelo convite e quero te agradecer também por você ter feito comigo aqui. Quem não assistiu a live do Rafael no meu perfil, eu salvei e está publicada no meu YouTube. Então, quem quiser entrar lá no YouTube,
tem a live lá, tem todas. Eu perdi uma, que foi a com o Cristiano Gonzaga, não consegui salvar, mas todas as outras estão lá e vocês podem entrar lá e assistir. Mas beleza, cara. Como é que você quer fazer? Você quer... Vamos falar um pouquinho, quer dizer, você vai conduzir praticamente o tema crimes contra a administração pública, para quem ainda não viu o tema é esse. É um tema da linha do Felipe. Felipe é professor, como eu já mencionei, fera em direito penal. Aqui vai ser, a minha ideia vai ser mais, a minha participação vai ser coadjuvante. Eu vou tentar, às vezes, trazer algum ponto do direito administrativo, mas sempre tentando pontuar a partir do que o Felipe está apresentando. E acho que, antes de mais nada, quer dizer, eu já salientei, mas reafirmo, essas condutas contra a administração pública, ou muitas dessas condutas, que o Código Penal vai lá tipificar como crimes contra a administração, lá nos artigos 312 seguintes, muitas condutas elas geram reflexos também fora do direito penal, né? Então, eu mencionei no início da live os reflexos que vão acontecer eventualmente na improbidade, e nós falamos muito desse diálogo entre a improbidade administrativa e o direito penal na live que a gente fez no seu perfil, Filipão, mas também tem consequências em outras searas, né? Por exemplo, a Lei Complementar 94, a Lei Complementar 64 de 94, que trata das inelegibilidades, no artigo 1º lá, elenca como uma hipótese de inelegibilidade a condenação por crime contra a administração pública. Então, gera reflexo no direito eleitoral, né, também. Tá me ouvindo, Filipão? Voltou. Tá, eu acho que fui eu aqui que travei sem querer. Eu tava na internet do telefone, agora eu mudei para o Wi-Fi, acho que vai melhorar. Tá. Mas fala, da inelegibilidade, né, os reflexos na improbidade, na lei de inelegibilidade, reflexos no campo administrativo. Você até tem um efeito acessório, por vezes, da sentença condenatória penal, dependendo da hipótese, né? E, em alguns casos, dependendo da pena, você tem o efeito acessório que tem que estar lá expresso na sentença da perda do cargo do servidor. Enfim, independentemente desse efeito ser colocado no âmbito da sentença penal, você tem o próprio PAD, processo administrativo, que pode correr de forma independente ao processo penal e pode levar a uma demissão por conta de uma conduta que, ainda que não seja considerado um crime, é uma conduta grave praticada contra a administração. Então, assim, tem vários reflexos, né, da mesma conduta. A mesma conduta gera reflexos no âmbito penal, no âmbito civil, no âmbito administrativo, e não há bis in idem porque são esferas independentes, apesar de haver alguma comunicação entre essas instâncias e em casos específicos. Então, Filipão, assim, para começar, eu acho que assim, não dá para falar de todos os crimes contra a administração, porque senão a gente ficaria aqui, acho que dias e dias falando disso, né? Mas pelo menos começar aí com o artigo 312, né? Falando um pouquinho, Felipe, do peculato, né? Traz para a gente a ideia geral, quem é o sujeito ativo, passivo, o bem jurídico protegido, quer dizer, o que se exige para alguém ser inserido nesse dispositivo e eventualmente ser condenado por um crime de peculato. Beleza, Rafa, vamos lá. Assim, primeiro só uma introdução, né? Lembrando que os crimes contra a administração eles estão divididos ali no Código Penal atualmente em 5 capítulos. Então a gente tem um primeiro capítulo, originalmente eram 3, né? Depois teve a inclusão de 2 capítulos adicionais. Então a gente tem um primeiro capítulo que são os crimes praticados por funcionário público, que eu acho que no caso, o que mais interessa a gente aqui na live. Depois tem um segundo capítulo, que são os crimes praticados por particulares contra a administração. E durante muito tempo a doutrina penal ela ficou discutindo se esses crimes praticados por particulares também poderiam ser praticados por funcionários. Ou se o fato de haver essa separação, um capítulo de crimes praticados por funcionário e depois um capítulo de crimes praticados por particulares impediria que os crimes praticados por particulares fossem praticados por funcionário. O que eu, particularmente, acho que é uma besteira, uma discussão completamente inócua, como várias que existem em matéria penal, que pegam uma determinada palavra ou uma determinada expressão, um acraseado, e por causa do princípio da legalidade faz com que aquele acraseado
torne atípico determinada conduta ou típica uma outra. Então, eu particularmente acho que tem umas discussões em matéria penal que são cansativas, e essa é uma delas, né? Obviamente que quando o legislador tipificou crimes comuns contra a administração praticados por particular, o que ele quis dizer é que são crimes que qualquer pessoa pode praticar, inclusive o funcionário, senão a gente teria situações bastante inusitadas. Imagina um funcionário público que corrompe o outro, né? E aí esse funcionário público que corrompe o outro não praticaria nenhum crime, porque a corrupção ativa é um crime exclusivo de particulares. A gente tem inúmeros casos conhecidos, inclusive, na mídia, nesse sentido, né? A ação penal 470 mesmo, tinha um ministro que corrompia deputados, né? Então, esse ministro, na qualidade de ministro, ou seja, de servidor público, respondeu, de funcionário público no conceito lá do Código Penal, respondeu pelo crime de corrupção ativa, né? E não foi considerado um fato atípico. Então, esse segundo capítulo, que são os crimes praticados por particulares, isso não quer dizer que eles não existam também quando for um funcionário. Um funcionário pode praticar um crime de desobediência? Pode. Na sua vida privada, claro, mas também na sua vida funcional. Ele pode. O diretor do curso de Direito da, sei lá, o FRJ, pode responder por um crime de desobediência se ele deixar seja a desobediência comum, seja a judicial, se ele deixar, por exemplo, de prestar informação no MS, ou se ele deixar, por exemplo, de comparecer numa delegacia para prestar um depoimento sobre um fato que aconteceu dentro da universidade, que envolve a sua presença enquanto funcionário, mas... Então, não existe essa regra de que os crimes de particular não podem ser praticados pelos servidores. Podem também. Depois tem um capítulo que foi incluído na lei, que são os crimes praticados contra a administração pública estrangeira, que normalmente tem pouca relevância nos concursos e na nossa vida prática. Depois tem o capítulo dos crimes contra a administração da justiça, que é onde aparecem alguns crimes relevantes, como falso testemunho, denunciação caluniosa, fraude processual, coação no curso do processo, enfim, tem alguns crimes relevantes ali. E, por último, os crimes contra as finanças públicas, que também foi um capítulo introduzido no Código Penal posteriormente, está lá nos artigos 359, A, B, C, D e etc. Então, são esses os 5 capítulos, né? E, sem dúvida nenhuma, o mais relevante, e nessa conversa eu acho que é o mais relevante, é o primeiro, que é o que trata dos crimes praticados por funcionário. E aí, nesse primeiro capítulo, eu acho que a gente pode destacar alguns pontos antes de falar especificamente ali do peculato, né? Primeiro, a gente está diante de crimes do artigo 312 até o 326, que são crimes em tese, próprios de funcionário público. Ou seja, só pode ser sujeito ativo desses crimes o funcionário público no sentido do artigo 327, aquele que está lá no artigo 327 do Código Penal, como sendo considerado como funcionário público. E o artigo 327... Ele dispõe que considera-se como funcionário público para efeitos penais qualquer pessoa que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí a gente estava até conversando isso lá na minha Exatamente, live. Que é o conceito amplo de agente público. O Código Penal fala em funcionário público, é uma expressão que hoje não se utiliza muito na Constituição, na legislação mais recente, mas o Código Penal, não importa o nome, fala lá em funcionário público com essa noção aberta, que a lei de improbidade também consagra, a legislação eleitoral também consagra. Essa noção aberta do Código Penal, ela não é incomum, ao contrário, você encontra essa mesma noção na improbidade, no direito eleitoral também. A lei de abuso de autoridade também usa esse mesmo estilo, né, vamos dizer assim. E aí ele coloca aqui quem exerce cargo, emprego ou função pública, e inclui a ideia de transitório, sem remuneração, o que pode chegar, por exemplo, a uma pessoa que está prestando um serviço voluntário. Então, se um dentista, por exemplo, ou agora nessa época do Covid, sei lá, um enfermeiro, resolve prestar um serviço, inclusive hoje, acho que é Dia Internacional do enfermeiro, né? Então, nossa homenagem aí aos profissionais de saúde que nesse período estão se desdobrando, né? O meu vizinho aqui é médico e eu encontrei ele na garagem essa semana, e o quadro de um hospital particular, e o quadro que ele pintou para mim é desolador. Mas, enfim, então,
de colegas ficando doentes, de ficar em pé na frente do paciente sem saber exatamente para que caminho aquele paciente está indo, porque ele disse que é uma doença realmente que ninguém sabe qual é o caminho que ela vai seguir em cada organismo, né? Mas, enfim, mas voltando aqui, então, um enfermeiro que decide praticar um serviço voluntário num hospital público ou num atendimento público feito por uma prefeitura. A prefeitura vai fazer testagem de Covid lá no interior e tal, na praça pública no final de semana, porque quer testar a cidade inteira, e aí convidou médicos ou enfermeiros que queiram participar voluntariamente naquele dia, praticando esse atendimento gratuito. Pelo conceito do Código Penal, ele vai ser considerado como funcionário público enquanto ele estiver ali atuando, porque, embora transitório, sem remuneração, num serviço voluntário, ele está ali desenvolvendo essa atividade que é pública de atender ali aquela população. Depois, o parágrafo 1º coloca quem exerce cargo, emprego ou função em paraestatal, e isso é um outro problema entre o direito penal e o direito administrativo, porque a gente, no direito penal, se você pegar os autores mais atuais, os mais modernos, a gente continua trazendo como conceito de paraestatal empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Enquanto eu acho que lá no direito administrativo tem inúmeras correntes sobre isso, né? Do que são as paraestatais e tal. Eu costumo dizer que essa expressão tem que ser abandonada, porque o que ela traz de controvérsia e ninguém chega a consenso, quer dizer, tem umas 4, 5 correntes sobre o que é paraestatal. Tem gente que engloba no conceito paraestatal, além dessas entidades que você menciona, que são as entidades da administração pública indireta, alguns mencionam também o Sistema S, o Serviço Social Autônomo, as entidades do terceiro setor. Outros indicam que não, seriam aí um conceito mais restritivo, seriam apenas as pessoas de direito público. Então você tiraria as empresas estatais. Cada um fala uma coisa. E você tem lá 4, 5, 6 posições diferentes sobre o mesmo termo paraestatal. E é um termo que não é só citado no Código Penal, ele é citado também em outras normas esparsas, não com tanta frequência, mas aparece. Na própria lei de licitações, salvo engano, aparece essa expressão também em algum momento. Mas não tem um conceito. A legislação, em momento algum, define o que é uma entidade paraestatal. Então fica essa insegurança jurídica absurda, inclusive para fins penais. Né? Então seria ideal ou abandonar a expressão ou o legislador dizer o que ele entende quando colocar ele expressamente. Ou colocar expressamente, colocar ali expressamente. Empresa pública, sociedade de economia mista, tal, aí poderia colocar expressamente. Mas a interpretação que prevalece na área penal é essa, que seriam as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações instituídas pelo poder público. E aí... Lembrando que paraestatal é ao lado do Estado, né? Então faz algum sentido mesmo. Você está falando de entidades que o Estado criou, o Estado cria autarquia, empresa pública, sociedade mista e fundação estatal. O Estado cria e essas entidades vão atuar ao seu lado, paraestatal. Faz sentido. Mas realmente o conceito, a noção, ela é super polêmica. E para a gente que trabalha com o princípio da legalidade, fica bem mais estranho. Tem alguém até ali, para o crime, como definir paraestatais? É isso, alguém até tinha perguntado isso ali. Mas, enfim, então é isso. E, além disso, ele coloca aqui empresas privadas, prestadoras de serviço contratadas ou conveniadas para execução de atividade típica da administração. E aí, por exemplo, clínicas particulares que fazem parte do SUS, que atendem gratuitamente a população, ou então... concessionárias de rodovias, essas empresas que operam rodovias e tal, são exemplos disso. Então, a pessoa que trabalha ali naquele pedágio, por exemplo, na BR-101, ele é, para o direito penal, funcionário público, embora contratado por uma empresa privada, que é quem explora ali a via, ele vai ser considerado para nós como um funcionário público. Então, esse é o conceito de quem vai ser sujeito ativo desses crimes. Mas aí entra um outro ponto importante, né, que serve para todos esses crimes do 312 ao 326, de que é possível que um particular, ou seja, alguém que não goza de nenhuma desses status que estão aqui, pratique o crime junto com o funcionário público, responda por esses crimes, porque praticou em concurso de pessoas com o funcionário público. Isso se dá por uma razão. A gente adota no Código Penal, no artigo 29, uma teoria unitária ou monista do concurso de pessoas. O artigo 29 do Código Penal dispõe que quem de qualquer modo concorre para o crime
incide nas penas a ele cominadas. Então, se alguém pratica o crime junto com o funcionário público, essa pessoa concorreu com ele para a prática do crime e, pela teoria monista, deve responder junto com ele. Só que aí entra uma discussão, né? Porque se esse crime é um crime específico de funcionário, um particular em tese que praticasse a mesma conduta que ele no peculato, por exemplo, teria um crime muito menos grave, que seria a apropriação indébita. Transferir essa característica pessoal seria estranho. Mas o artigo 30 do Código Penal dispõe sobre isso expressamente, dizendo que quando a condição de caráter pessoal for elementar do crime, e elementar do crime é um elemento da definição primária, da definição típica primária dele, muita gente aprende ou decora dizendo assim, é o que está no caput. Não, nem sempre é o que está no caput. Pode ter uma modalidade equiparada, no peculato mesmo tem. Peculato, subtração, está no parágrafo 1º. E o fato de ser funcionário público é elementar, não é circunstância. Então, o que a gente precisa entender é que faz parte da tipificação primária, do tipo penal essencial, e não de um tipo penal derivado. Então, não é uma causa de aumento, não é uma qualificadora e tal. Só para exemplificar, se a gente pensar, por exemplo, no crime contra a fé pública, de falsificação de documento público, no crime de falsificação de documento público, o fato de ser funcionário é mero aumento de pena. Então, se eu que não sou funcionário praticar um crime de falsificação de um documento público junto com você, que é funcionário, você vai ter o aumento de pena e eu não, porque é uma condição pessoal sua e ela não é elementar do crime, ela é mera circunstância de aumento de pena. Agora, se nós dois juntos praticarmos um peculato, eu vou responder junto com você pelo peculato, porque a condição de funcionário público no peculato não é mera circunstância, ela é elementar do tipo penal. E isso é uma questão de adequação típica, uma opção do legislador. A opção do legislador foi de criar um crime chamado peculato, onde o funcionário público é elementar dele, porque ele poderia ter feito outra opção, poderia ter colocado o funcionário público como aumento de pena da apropriação indébita. Uhum. E aí, se o funcionário público fosse aumento de pena da apropriação indébita, não se comunicaria, porque seria circunstância do crime e não elementar do crime. Mas quando o legislador toma a decisão de política criminal de criar um crime específico, onde o funcionário é elementar, ele passa a se comunicar. Agora, um outro ponto, né, muita gente que assiste a gente aqui está estudando para concurso, é que, apesar desses crimes, do 312 ao 326, em tese, serem crimes específicos de funcionário público, existem duas possibilidades excepcionais de que um particular pratique dois desses crimes sem ser funcionário público nos termos lá do 327, que é na concussão e na corrupção passiva. Tanto na concussão quanto na corrupção passiva, existe expresso no tipo penal a possibilidade de praticar o crime antes de assumir a função pública. Então ele fala lá, fora dela, que seria o cara de folga, de férias e tal, mas ele diz também ou antes de assumi-la. E a gente interpreta esse antes de assumi-la, e aí você me corrige ou até explica isso, que a sua explicação vai ser bem melhor, a gente fala do nomeado, o cara que foi nomeado, mas ainda não foi empossado. Então, se ele, salvo engano, se você me corrige, por favor, se eu falar uma besteira, para o pessoal não errar depois, mas, salvo engano, para ele se tornar um agente público lá no direito administrativo, tem um ato complexo, que é a nomeação e a posse. Eu não sei se é exatamente isso. Você sabe que no direito administrativo tem uma dificuldade de definir o momento exato em que você se torna servidor. A Lei 8.112 de 90, que trata do servidor federal, fala em provimento originário e derivado. O provimento originário inauguraria uma relação funcional. E o provimento originário se dá com a nomeação. Então, teoricamente, você nomeado está prestes a se tornar servidor. Mas, a rigor, se você ainda não tomou a posse, você ainda não assumiu formalmente as suas funções e não ainda se submeteu às normas aplicáveis. Tanto é verdade que o STF entende, através de súmula específica, que o nomeado tem direito subjetivo à posse. Então, você foi aprovado em concurso, se você foi aprovado fora das vagas, em princípio você tem apenas expectativa. Mas no momento que você é nomeado formalmente, publicação no Diário Oficial, com a nomeação você passa a ter direito subjetivo. Então, com a posse e o exercício efetivo da função, você começa a se submeter àquela
aquela legislação funcional. Então, faz sentido o que vocês falam no direito penal, sim. Então, essa pessoa que já foi nomeada, se a gente pegar o artigo 327, ele não está exercendo cargo, emprego, nem função. Ele foi nomeado, mas ele ainda não foi empossado. Então, se ele não tomou posse, ele não está no exercício ainda. Então, no 327, ele não é funcionário público, porque o 327 dispõe que é funcionário público quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função. E ele não exerce ainda. Ele foi nomeado, mas não iniciou o exercício. Portanto, ele não entraria no conceito de funcionário. Isso é uma pegadinha nas provas, né? Porque quando você estuda os crimes do 312 ao 327, você pensa logo no sujeito ativo, o funcionário. E aí você pensa logo que o particular pode praticar esses crimes desde que ele esteja em concurso de pessoas por causa da teoria monista e por causa da comunicabilidade da condição pessoal quando elementar do crime. Ou seja, esse é o raciocínio que você vai fazer, pegando lá o artigo 29, o 30 e tal. E aí vem a pergunta, né? Um particular pode praticar o crime de concussão, ou alguém que não é funcionário público pode, não está exercendo função pública, pode praticar o crime de concussão? E pela letra, é possível que, a letra do artigo, os elementos do tipo, é possível que alguém que foi nomeado, mas ainda não tomou posse da função, já atue como sujeito ativo nesses crimes. E aí, já atuando como sujeito ativo, o crime aqui perde a característica do crime próprio. Não deixa de ser, porque ele tem que estar nomeado, tem uma condição, né? Mas ele não é, nos termos do 327, ainda um funcionário público, porque ele não está exercendo a função dele. Mas falando um pouco especificamente sobre o peculato, a doutrina afirma que existem 6 espécies de peculato. 4 estão no artigo 312, uma no 313 e uma no 313A, que seria o chamado peculato eletrônico, já chego lá. Então, no 312, a gente teria ali 4 situações de peculato. 3 são dolosas e uma é culposa. Então, o peculato apropriação, o peculato desvio e o peculato subtração seriam as 3 modalidades de peculato doloso. O peculato apropriação, como o próprio nome indica, né, é um crime análogo à apropriação indébita. Então, é um crime que ocorre quando o funcionário público tem a posse direta, né, do bem, do dinheiro ou do valor e se apropria dele. Então, a ideia de fazer uma inversão da posse, ele está na posse direta e ele vai querer ser dono, ele quer ser titular, ele quer trazer aquilo para o patrimônio dele. Então, ele não vai devolver, ele não vai dar o curso que ele deveria dar aquele valor ou aquele bem, ele vai converter aquilo para o patrimônio dele. É necessário que ele tenha esse ânimo de assenhoramento do valor ou do bem. E aqui é importante destacar, porque muita gente se equivoca nisso, e está expresso no tipo, né, mas nem sempre a gente lembra de todos os elementos, que esse dinheiro, esse valor ou esse bem não precisa ser público. Ele pode ser também particular, desde que o funcionário tenha a posse em razão da função. O agente público ele tem a posse daquele bem em razão da função pública exercida por ele. Então, o que identifica o peculato e diferencia ele da apropriação indébita não é a natureza do bem, não é a natureza patrimonial, de ser patrimônio público ou privado. É o fato de que aquele bem, aquele valor, aquele dinheiro estava na posse do funcionário em razão da função pública exercida por ele, e não há nenhuma exigência patrimonial aqui. Isso é uma coisa que muita gente erra. E isso faz com que, além do Estado em sentido lato, também seja sujeito passivo do crime o particular, muitas vezes, porque o bem pode ser um bem pertencente a um particular. A gente tem o exemplo clássico dado na doutrina do policial responsável pela delegacia de roubos de automóveis, de furtos de automóveis, que se apropria de bens do automóvel que estava lá na delegacia por ter sido recuperado de um roubo ou de um furto. Tem gente dizendo que caiu. Eu acho que o Rafa caiu, né? Não, eu estou aqui. Você está aí? Eu também estou aqui. Mas é porque a tua imagem ficou meio nublada realmente para mim, né? Mas eu não sei se é a minha internet ou se... Mas enfim, acho que está normal, né? Tá, normal.
Tá, para mim também. Então, o funcionário público que está na posse de um bem pertencente a um particular, um carro, por exemplo, recuperado de um roubo, que está lá no pátio da delegacia, sob custódia daquela delegacia, em razão da recuperação dele, esperando a definição se vai ser devolvido para o dono, se vai ser entregue à seguradora, qual vai ser o destino dele. E o policial se apropria do veículo, ou se apropria de partes do veículo, das rodas, do sistema de alarme, do kit multimídia, seja lá o que for, pratica peculato, porque embora o bem seja pertencente a um particular, ele tinha a posse desse bem em razão da função dele. Já no peculato desvio, o funcionário público vai dar um emprego diferente àquele que era a destinação daquele valor ou daquele bem. Só que a gente precisa tomar um cuidado no peculato desvio, porque o legislador, quando prevê o peculato desvio, ele diz ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E a jurisprudência tem entendido que esse proveito próprio ou alheio não se caracteriza pela mera utilização da coisa. Então, aquela discussão do peculato de uso, se o peculato de uso caracteriza peculato desvio ou não, cada doutrinador em matéria penal fala alguma coisa diferente, tem doutrinadores que dizem que o uso da coisa pública deveria caracterizar o crime, tem outros que não, mas o que a gente vê na jurisprudência é que o uso do bem público indevidamente só vai caracterizar o peculato desvio se aquilo representar um acréscimo, no sentido de proveito, um acréscimo patrimonial, uma vantagem patrimonial clara, relevante para o funcionário. A mera utilização, usou o carro lá da empresa pública, usou o carro lá do órgão público dele, tal, para ir passear com a família no final de semana em Petrópolis. E isso não trouxe para ele nenhum tipo de acréscimo ou de vantagem mais expressiva patrimonial para ele ou para um terceiro. Isso não caracteriza o peculato, né? E aí tem aquela questão lá do decreto 201, que prevê os crimes de prefeito. E aí, lá no decreto 201, aí tem um tipo penal, logo no artigo 1º, que é o crime do prefeito que usa o bem público indevidamente, né? Só o prefeito. Isso é interessante, né? Não tem esse crime para mais ninguém. Se for o governador, não tem. Mas o prefeito que utiliza o bem público, e não só o bem público, mas também o serviço público, pratica o crime de responsabilidade lá no decreto 201 de 67. Né? Está lá no artigo 1º, inciso 2, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Então, não é nem só do bem, mas também do serviço público. Né? Ele pratica o crime... Né? Interessante colocar só o prefeito e não colocar o governador e o presidente da República. Acho que o nosso ordenamento ele traz alguns soluços, digamos assim, umas incongruências que não fazem muito sentido. Essa é uma, por exemplo, o prefeito pode ser punido criminalmente por um fato e o mesmo fato não vai ensejar a punição criminal, em tese, por um governador e presidente da República. E só para fazer uma analogia com essas incongruências, na improbidade administrativa, você falou aí de crime de responsabilidade, né? O STF, em 2018, bateu o martelo para dizer que o agente político, prefeito, como você mencionou, governador, etc., que o agente político submete a um duplo regime sancionatório. Quando ele pratica uma improbidade administrativa, ele pode ser punido pela improbidade e também pelo crime de responsabilidade. No caso do prefeito é o Decreto-Lei 201 de 67, e no caso do presidente da República, a Lei 1079 de 50. Interessante que o Supremo falou que o agente político submete ao duplo regime sancionatório, improbidade e crime de responsabilidade, salvo o presidente da República. O presidente da República, não. Se ele praticar esse mesmo fato que o prefeito ou o governador praticar, ele, presidente, só vai responder pelo crime de responsabilidade, não responderia por improbidade. E é uma crítica que eu apresento ao Supremo, a essa lição do Supremo. Na minha opinião, não faz sentido, primeiro, você tirar completamente o presidente da República da improbidade. Tem sanções que podem ser aplicadas sem problema algum. Talvez tirar apenas, como eu defendo, a sanção do impeachment, da perda de cargo, suspensão, direitos políticos, que é o Senado que aplica. Mas eu não entendo por que não trazer um raciocínio semelhante, até por simetria, para o governador e para o prefeito.
O que não faz muito sentido para mim são esses tratamentos diferentes para pessoas que ocupam, dentro de uma federação, funções semelhantes. Semelhantes, Uma possível violação à isonomia, me parece, aí esse tratamento incongruente, mas sem querer te interromper mais, Filipão, toca o barco aí, vai indo que tô aprendendo muito, estou fazendo anotações aqui. Cara, eu concordo com você completamente, e no direito penal, isso eu acredito que seja assim também no direito administrativo, né? Porque eu me lembro quando eu estudei direito administrativo e me lembro da quantidade de leis, enfim, decretos e etc. No direito penal, a gente ainda tem a vantagem de que tudo tem que ser lei, né? Lei ordinária e acabou. Mas é realmente complexo, cara. O nosso sistema, o nosso ordenamento, né? Eu não tenho muita experiência com ordenamento de outros lugares, a não ser alguma coisa muito pontual do ordenamento penal, especificamente da Alemanha e da Itália e tal, mas o que eu percebo é que a gente tem realmente esse problema, né, de muitas leis tratando de muitos pontos de forma diferente. Um outro exemplo, só para você entender, envolvendo o que a gente está falando. A gente tem o crime de concussão e o crime de corrupção passiva. Esses dois crimes são crimes muito semelhantes. Na concussão, o funcionário público ele exige vantagem, então é uma espécie de coação, enquanto no crime de corrupção ele solicita. Então ele não faria uma coação funcional, ele apenas se aproveitaria ali da função dele e solicitaria vantagem ou receberia vantagem. E por uma mudança de pena feita em 2003, a corrupção, embora teoricamente seja menos grave do que a concussão, ficou com a pena maior, o que foi agora consertado lá pelo chamado pacote anticrime. Mas, apesar disso, lá na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, na 8.137, tem uma conduta análoga a esses dois crimes. E lá continua tendo a pena menor, né? Então, quando um fiscal de tributos, ele não necessariamente um fiscal de tributos, né? Pode ser um procurador do município que está atuando na cobrança de tributos, na execução fiscal lá. Então, ele solicita uma vantagem para deixar de realizar a cobrança do tributo, isso tem uma pena menor do que se fosse um policial civil, do que se fosse um delegado, do que se fosse ele mesmo procurador do município, mas não atuando na área tributária, não atuando na área da administração tributária. Então a gente tem situações muito claras assim de incongruências da lei, e que a gente vai acabar esbarrando na necessidade, muitas vezes, do juiz buscar a proporcionalidade, tentar buscar a proporcionalidade, né? E aí aquela questão do ativismo, né, da possibilidade do juiz decidir, dizendo, não, peraí, a pena desse crime aqui está desproporcional a desse aqui, que trata da mesma coisa. Então, o máximo que eu posso chegar nesse é a pena do outro. O STJ fez isso recentemente com uma questão envolvendo drogas, e acho que poderia fazer numa questão de corrupção, porque não tem a menor lógica você ter uma corrupção com uma pena menor na ordem tributária e com uma pena maior nas demais áreas da administração, sem nenhuma justificativa para isso, né? Se você dissesse, não, mas tem uma pena maior para o policial corrupto, tá, tudo bem, o policial ele tem, além de todos os deveres da administração, o dever de combater aquele tipo de crime, e aí quando ele... Então você teria uma justificativa de um desvalor maior da conduta, mas não sendo isso, realmente não tem. Mas voltando aqui na ideia do peculato, então o peculato desvio não se confunde com a mera utilização, né? O único tipo penal dentro do funcionário público que envolve essa questão do uso é o crime do prefeito lá no decreto 201 de 67. Depois o peculato traz a hipótese do peculato subtração. E o peculato subtração é um crime análogo ao crime de furto, é subtrair a coisa alheia, né? É subtrair o dinheiro ou a coisa móvel, o bem móvel, e o que vai fazer com que o peculato se caracterize e não o furto, o elemento de especialidade aqui, é que ele é facilitado em razão da função pública dele. Ele é facilitado ao realizar essa conduta pela função pública dele. Então, ele estava naquele lugar porque ele é agente público, ele teve acesso àqueles valores porque ele é agente público, ele se identificou para entrar no prédio, ele é alguma coisa nesse sentido. Isso não quer dizer que toda subtração feita por um funcionário durante o exercício da função será peculato furto, não.
é necessário que a função o facilite. Então, se um agente público está caminhando ali na rua, no exercício da função dele, ele está ali caminhando na rua e tal, é um fiscal, tem que fazer uma fiscalização num restaurante, e ele vê um carro com a janela aberta e um telefone celular em cima do painel e subtrai, o crime é furto. Agora, se ele está dentro da cozinha do restaurante porque ele está fazendo a fiscalização lá, é a vigilância sanitária, está fazendo a fiscalização dentro da cozinha do restaurante e ele subtrai um utensílio qualquer lá da cozinha, aí ele teve essa conduta facilitada pelo exercício funcional e aí o crime vai ser peculato. E isso tem total relevância, porque se fosse furto a pena seria 1 a 4 anos e no peculato é 2 a 12, ou seja, é uma pena bastante maior do que a pena se ele não respondesse como funcionário ali. Mas é importante que se entenda isso, né? E nesse peculato de subtração, o legislador também usou a expressão desnecessária de que ele concorre para que outra pessoa subtraia. Mas é evidente, né, que se ele concorre para que alguém subtraia, se valendo de uma facilidade da função, ele puxa esse crime para o peculato e esse terceiro vem junto com ele. Então, é aquele exemplo, você é funcionário público, você chega para mim e diz assim, Filipão, toma aqui a chave lá da porta e vai lá à noite subtrai um computador e tal. É peculato, porque isso está se valendo de facilidade que você tem, porque você tem a chave da porta. Então, isso vai caracterizar a prática. Vai lá que eu te autorizo a entrada. Né? Aí eu chego lá no prédio da PGM, vim falar com o doutor Rafael Oliveira, você autoriza a minha entrada, e aí eu entro para realizar uma subtração de algum bem lá num outro andar qualquer. Então, quando você concorre, se valendo da sua função para que eu realize a conduta que se caracteriza é peculato subtração. Essas são as 3 modalidades de peculato doloso. E nenhuma das 3 se pune a mera utilização. Os 3 exigem a intenção de ter um acréscimo patrimonial, de trazer aquilo para o patrimônio dele ou de um terceiro, um ânimo de assenhoramento, o ânimos rensibi abendi, a vontade de trazer aquilo para ele. Tem uma modalidade de peculato culposo. Né? O peculato culposo, aquilo até que a gente conversou na live sobre improbidade, de que ele é o único crime de funcionário público, o único crime contra a administração que tem modalidade culposa, e isso combina lá com a lei de improbidade, quando a lei de improbidade traz lá, acho que era o artigo 10, né? A única hipótese lá de improbidade. Artigo 10 de lesão ao erário, 10 da improbidade, exatamente. Da lesão ao erário. Porque, na verdade, essa modalidade de peculato aqui é uma modalidade de lesão ao erário, ou seja, o funcionário público, ele, por culpa dele, vai concorrer para o crime de outrem. Então, é o funcionário público responsável, por exemplo, por verificar os lançamentos de pagamento lá num órgão da administração qualquer. E aí ele, por imperícia, porque estava com pressa, porque não olhou direito, porque naquele dia, vou dar ok aqui, isso aqui está sempre certo, hoje deve estar também. Aí deu um ok lá, acabou permitindo que alguém praticasse um peculato desvio, comandando lá um pagamento que não era para ser feito, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, ele acaba causando um dano ao erário por uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia dele. Em regra, vai ser imperícia, mas nada impede que a gente consiga imaginar aí alguma imprudência, né? Porque a imperícia traz a ideia da inobservância de uma regra, de um dever funcional, de um dever relacionado ao exercício profissional, um conhecimento específico relacionado ao exercício profissional dele. E é interessante que nesse peculato culposo, o legislador prevê a extinção da punibilidade se ele reparar o dano. E é interessante perceber que ele não teve nenhum tipo de acréscimo patrimonial. Então, ele vai reparar o dano, não é restituindo o produto do crime, restituindo o lucro que ele teve com o crime, porque ele não teve nenhum lucro. Quem teve foi o terceiro, que se aproveitando do descuido, se aproveitando da culpa dele, realizou essa outra infração penal. Aí tem aquelas discussões, né? O direito penal é repleto dessas discussões, que eu confesso a você que, embora eu goste muito do direito penal, esteja nele há muitos anos, eu às vezes acho essas discussões cansativas. Aí, qual é esse crime de outrem? Esse crime de outrem necessariamente tem que ser o peculato, corrente número 1. Ou esse crime de outrem necessariamente tem que ser um crime contra a administração, mas não necessariamente o peculato, corrente número 2.
Ou esse crime de outrem pode ser qualquer crime, poderia ser um furto, alguém que está passando na rua, o funcionário deixou a porta aberta, o cara entrou e furtou, quando o funcionário deveria ter trancado a porta. Então, corrente número 3, aí cada um diz uma coisa diferente, e me parece que, por uma questão de critério topográfico, se é que ele ainda existe no direito penal, se o crime está dentro do peculato, né, ele não é um crime autônomo, ele não é um crime de imprudência na função pública, sei lá, omissão de cautela na função pública. Ele está dentro do peculato, ele é chamado peculato culposo. O que é um homicídio culposo? Um homicídio culposo é lesionar culposamente? É praticar aborto culposamente? É praticar... Não é, né? Então, um homicídio culposo é praticar furto culposamente? Não é. Né? E está no parágrafo, né? O parágrafo se relaciona com o caput, com a cabeça. Exatamente, o critério topográfico. Né? É que no direito penal, Rafa, não sei como está isso no direito administrativo, mas no direito penal, cara, o critério topográfico, hoje, parágrafo desce para o que está abaixo, é uma zona completa, né? Porque a lei é uma colcha de retalhos. Então o legislador vem e cria lá, sei lá, vou dar um exemplo, lesão corporal qualificada pela violência doméstica, que é de natureza leve, a qualificadora é subjetiva, são agente e vítima, ele vai lá e cria essa qualificadora no parágrafo 9º do artigo. Então, o privilégio que está no parágrafo 4º desce para ele, porque é uma lesão leve. A substituição de pena do parágrafo 5º, que diz não sendo grave a lesão, ou seja, só para lesão leve, desce para ele. Sacou? Aí daqui a pouco alguém vai lá e inventa que desce. Pra você ter uma ideia, só para ver como o critério não serve mais para nada, no crime de furto, a gente começou dizendo que o privilégio que estava no parágrafo 2º poderia descer para o parágrafo 4º, que era a qualificadora. Tinha uma qualificadora no parágrafo 4º, ele poderia descer. Beleza, é uma analogia em bonam partem. Tudo é furto, e aí se tem um privilégio para o pequeno valor e para a primariedade, por que não aplicar no furto quando tiver um concurso de pessoas ou quando tiver... Beleza, tá. Só que o aumento de pena do repouso noturno que estava no parágrafo 1º, que é aumento de pena, não podia descer, era só para o caput. Está no parágrafo 1º, vai só para o caput. Aí o STJ fez um enunciado de súmula dizendo que o privilégio descia. Beleza, é benéfico, é analogia em bonam partem, ele sumulou o entendimento dizendo que pode descer. E aí, um belo dia, o STJ foi lá e disse, então, peraí, se o privilégio desce, por que o aumento não desce? Não, o fundamento é o mesmo, é tudo furto. Se é tudo furto, então o aumento de pena do repouso noturno pode descer para aplicar no furto qualificado. Então, que seria, se o fundamento para aplicar o privilégio era analogia em bonam partem, essa em malam partem. Não poderia ser realizada por causa da legalidade. Mas o critério topográfico está sendo abandonado no direito penal. Então, esse critério topográfico ele não tem mais muita relevância. Mas, pelo critério topográfico, é peculato, né? Peculato culposo. E se é peculato culposo, está dentro do artigo 312, o crime de outrem deveria ser um peculato doloso. Ou peculato apropriação, ou peculato subtração, ou peculato desvio, que foi facilitado pela culpa desse cara aqui, porque homicídio culposo é matar, né? Então, peculato culposo é gerar um peculato apropriação ou subtração e tal. Só que ninguém sabe direito o que prevalece quanto a isso. O peculato culposo não é uma coisa que aconteça todo dia. O STJ e o STF têm farta jurisprudência? Não tem, né? Até porque, eventualmente, quando ocorre um peculato culposo, a não ser que seja um valor muito grande, o funcionário público tenta reparar o dano para ele conseguir ter a extinção da punibilidade dele, né? E muito mais ainda, porque é crime de menor potencial ofensivo. Então ele vai para o GCRIM, e lá no GCRIM tem a transação penal, tem a suspensão do processo, então isso aqui dificilmente chega a uma jurisprudência em tribunal superior para determinar se o crime é o peculato, ou se o crime pode ser o furto, ou se o crime... Enfim, mas de vez em quando aparece questão em prova mais descuidada. Né? Teve um concurso de TRF, não me lembro agora qual, que o examinador ele criou uma historinha lá dizendo o funcionário público que deixa de fechar a porta da repartição e aí uma pessoa que estava passando na rua percebendo o descuido dele entra e subtrai o computador que estava sobre a mesa e tal, responde por peculato e se reparar o dano terá punibilidade extinta e o gabarito era certo. Uma prova CESP. Né? Então, de vez em quando,
o examinador ele meio que se descuida ali e acaba misturando as teorias, porque não tem mesmo uma que prevaleça. Mas eu acho que o ideal seria prevalecer o critério topográfico. Como é que está o tempo aí, Rafa? Eu acho que deve estar... Tá no limite, Filipão. Eu ia esperar você só concluir aí para a gente fazer um encerramento. Tá, beleza, beleza. São 9 horas, a gente está aqui com 1 hora praticamente de live. O aviso do Instagram aqui de que vai encerrar já deve pintar daqui a pouquinho na minha tela. Então, para não ficar corrida a despedida, eu queria, assim, acho que a gente falou bastante coisa sobre crime contra a administração. Você fez uma introdução maravilhosa lá, falando de aspectos fundamentais. E a gente falou especificamente do peculato hoje. Pode ser que a gente marque, então, uma outra live, um outro dia, para falar de corrupção ativa e passiva, de alguns outros crimes. Se a gente fosse falar de tudo, a gente fazia 1000 lives, né? Durante um ano, para tentar buscar. Não é o objetivo, né, Rafa? Não é o objetivo. Não é o objetivo. Mas, assim, eu acho que foi sensacional, você é muito didático, eu aprendi muito hoje, reaprendi muitas coisas, né? Eu cheguei a trabalhar com direito penal porque eu fui defensor público federal, né? Do primeiro concurso. Eu amava direito penal e amo direito penal, mas não é a minha área de atuação nem minha área de especialização, né? Eu fui direito administrativo. Então é muito bom rever o direito penal com uma pessoa tão didática. Repito, aprendi e reaprendi muita coisa. Então agradeço, Felipe, pelo seu carinho, pela sua amizade, por você ter participado dessa live. E vamos ver se um dia a gente marca uma outra live para continuar esse papo de crime contra a administração. Obrigado de coração. Beleza. Rafa, obrigado pelo convite. E eu também já deixo aqui o convite da gente fazer outra também no meu perfil. Eu continuo fazendo aí as lives com os convidados e tal. Eu acho que a gente ainda vai ficar em casa por um bom tempo, pelo que as coisas estão parecendo. Então, vamos fazer, cara. Eu aceito o seu convite e já deixo o meu aqui também. É só a gente combinar. Valeu, cara. Obrigado aí. Também, obrigado. E só cumprimentar o pessoal que está assistindo. Obrigado pela audiência. É isso. Obrigado. Também já está aceito o convite. Então, a gente vai fazer novas lives no meu perfil, no perfil do Felipe. Sigam o perfil do Felipe Novaes. Obrigado a todos que assistiram essa live. Obrigado pela presença, pelo carinho. E até a nossa próxima live. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau, valeu, tchau. Rafa. Abraço, cara. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, Felipe. Obrigado. Tchau.